Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, estamos em condições de começar a nossa reunião. Já temos connosco os membros da delegação do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. A nossa ordem de trabalhos é precisamente a realização desta audição nos termos do artigo 5º do número 2 dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. E saúdo, sejam bem-vindos, dou as boas-vindas e saúdo a Sra. Presidente Olinda Carvalho Machado, o Sr. Vice-Presidente Daniel Soares de Oliveira e a Sra. Dona Maria José Dionísio. Vamos então começar, as regras são conhecidas, os tempos de palavra também, portanto dispõe de 10 minutos, não está cá, para a intervenção inicial é de 10 minutos para apresentar-nos. Mas eu sei que são 10 minutos. Depois, em relação à segunda ronda, é que é sempre... são 3 minutos. Pronto, ok, obrigada. Portanto, senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, em representação dos diferentes grupos parlamentares, dispõem de 5 minutos cada e depois... a doutora terá 5 minutos também para responder a cada intervenção de cada grupo parlamentar. Definidas, recordadas, não foram definidas, foram previamente, mas recordadas as nossas regras de funcionamento, dou a palavra então à doutora Olinda Carvalho Machado, Presidente do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão Portuguesa. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos e aqueles que nos acompanham também, assessores e comunicação social, e a quem nos segue, obviamente. O Conselho de Opinião da RTP saúda a 12ª Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e renova a sua total disponibilidade para cooperar com os senhores deputados e em todas as dimensões em que a prestação de serviço público de rádio, televisão e média esteja a ser ouvida, bem como outros assuntos que considerem pertinentes. O Conselho de Opinião definiu como objetivo estratégico essencial para o mandato 2021-25 por uma empresa de serviço público moderna, rigorosa na gestão, ambiciosa na missão, útil à sociedade, transparente nos procedimentos, livre e independente nos conteúdos. O Conselho de Opinião, ao longo do seu último ano, 2023, até à presente data, prosseguiu a visão estratégica definida, valorizando cada um dos objetivos delineados a que deu concretização. Em 22 de maio de 2023, realizou uma conferência internacional sobre o futuro do serviço público de média, prestado pela empresa pública RTP. Foi amplamente participada, presencial e seguida em live streaming. Pensar o futuro do serviço público de rádio, televisão e média há 10 anos, procurando conhecer opiniões sobre o seu futuro e quais as iniciativas a empreender para corresponder aos objetivos e às preocupações dos cidadãos, foi uma das finalidades. Pensar a missão de serviço público, o modelo, a estrutura de custos, a dimensão, os recursos humanos, a qualificação profissional e o financiamento foi outro dos propósitos. À luz do que está constitucionalmente consagrado, uma informação livre, plural, isenta, rigorosa e independente constitui um dos pilares fundamentais da liberdade e da democracia. Vem, a propósito disto, recordar a afirmação proferida nesta Conferência Internacional de que não há democracia onde não houver comunicação social livre, porque a comunicação social é parte integrante da formação da consciência política dos cidadãos. Numa época em que na Europa se discute o serviço público, propomos-nos acompanhar a reflexão e participar nela. Foi expressiva a vontade de cooperação com o país, manifestada pelos representantes da diáspora portuguesa presentes nesta conferência. Propomos-nos continuar a dar atenção a estes propósitos. Em 2023, em 23 de outubro de 2023, no momento em que se assinalava um ano sobre o falecimento de Manuel Coelho da Silva, Presidente do Conselho de Opinião da RTP,
realizou no auditório João Soares Louro uma sessão pública de homenagem, também era política, mas é pública, de homenagem em que se destacou o papel desempenhado por Manuel Coelho da Silva na defesa do serviço público de rádio, televisão e média. Assinalou-se a condecoração a título póstumo, atribuída pelo Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, numa sessão que decorrera dias antes no Palácio de Belém. Foi distribuído o livro preparado pelo Conselho de Opinião da RTP, em que se referem as principais intervenções de Manuel Coelho da Silva e se guarda para memória futura o seu papel e os serviços prestados em defesa do serviço público prestado pela empresa pública RTP S.A. Em 16 de maio de 2024, portanto, há pouco tempo, este mês ainda, realizou-se a Conferência Internacional RIP, na RTP, no dia 16, nos dias 17 e 18, na Universidade Nova de Lisboa, que contou com a presença de 32 nacionalidades de todos os continentes e de forma presencial, também seguida à distância em live streaming. Esteve em debate o Serviço Público de Média para a Inovação e Sustentabilidade. O Serviço Público de Média assume renovada importância na promoção de uma sociedade mais plural, esclarecida, democrática e contribui ativamente para o desenvolvimento económico, social, educacional e cultural dos países. No panorama mediático português e no suporte que é dado pelos cidadãos ao Serviço Público de Média, são inúmeras as razões para o salvaguardar, garantir e promover. São 4 milhões de pessoas que diariamente contactam com o universo RTP, através dos seus 8 canais de televisão, 8 antenas de rádio e as múltiplas plataformas digitais. Podemos dizer, então, que são várias RTPs. O Serviço Público de Média continua a ser ferramenta essencial para a defesa da língua e da cultura portuguesas, pois são as várias RTPs que continuam a ser garantia fundamental para cruzar histórias da lusofonia entre continentes, para aproximar fronteiras e manter ligados a Portugal terceiras, quartas e mais gerações de portugueses espalhados pelo mundo. Apostar na produção de conteúdos para e na diáspora, na sinergia entre empresas de comunicação de língua portuguesa e na adequação de grelhas a cada geografia, foram propostas que vieram das comunidades portuguesas que reafirmaram a importância da rádio e da televisão de Portugal para todos os lusodescendentes, garantia de uma diáspora salutar e informada. De realçar a importância do serviço público de média para a promoção do pluralismo informativo e da diversidade de vozes na sociedade, que se quer de paz e de bem-estar para todos os povos. Além da realização destas iniciativas que acabei de referir, continuamos o cumprimento dos objetivos que nos tínhamos colocado e que estamos obrigatoriamente também e estatutariamente obrigados a cumprir e que constam do nosso plano de atividades. Sintetizar apenas o desenvolvimento do diálogo entre todos os membros do Conselho e com todas as entidades com quem o Conselho de Opinião se relaciona institucionalmente. Valorizar o espírito de equipa e de cooperação entre todos, dar continuidade ao relacionamento e à prestação de informação sobre as várias iniciativas que são promovidas, do Conselho aos órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República, Governo, Ministro dos Assuntos Parlamentares e das Finanças, Tribunais Constitucionais e de Contas, manifestar disponibilidade para participar nas audições promovidas pela Assembleia da República, em especial nesta comissão, como estamos aqui a fazer e que agradecemos. Também com a ERC, com a ANACOM, e com as demais entidades que nos suscitarem, então, audição. Defender a necessidade de intervenção do Conselho de Opinião na escolha de novos diretores da empresa através do mecanismo de audição prévia, à semelhança do que sucede atualmente com os provedores do ouvinte e do telespectador, em que o Conselho de Opinião tem parecer vinculativo. Fomentar uma rede de comunicação informal com a diáspora e as organizações da sociedade civil para melhor avaliação da prestação de serviço público de rádio, televisão e média, e que estamos a desenvolver. Dar nota da importância que tem vindo a assumir a RTP Play,
que de forma graciosa leva a todos os cantos do mundo toda a informação que é produzida e que liga as comunidades, liga os portugueses espalhados pelo mundo. Dar nota também da grande importância dos arquivos da RTP, um manancial de informação de qualidade que tem e, de facto, estão à disposição também de todos os portugueses que queiram consultar. São sumamente importantes para a formação ao serviço da educação e temos um bom exemplo a destacar aqui, a RTP Ensina. Mas temos outros bons exemplos. Para além disso, são muito utilizados, por exemplo, na RTP Memória, a RTP África e já agora também dizer da RTP África, a RTP Net, que foi lançada em março e que faz com que se juntem empresas de serviço público que partilhem conteúdos informativos que são de suma importância. Daqueles que nos seguem também ao nível da língua portuguesa em outros pontos do mundo. Dizer também a importância dos arquivos ainda nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que tem sido de extrema importância. Dizer também que o Conselho de Opinião se propõe realizar reuniões de trabalho, fóruns de reflexão e debate nos centros regionais da RTP, quer sejam na Madeira, nos Açores, bem como a nível das regiões, das delegações regionais. Dizer ainda, e não consigo ver o meu tempo, faltam 2 minutos, dizer então que há um aspecto que queríamos deixar aqui claro, que tem a ver com as entregas do acionista Estado e que faltam, a nível do aumento do capital, 14,29 milhões de euros e apelamos a esta planificação, a planificação deste pagamento. A atualização da inflação também não se faz desde 2016 e é importante, por causa também do investimento que é preciso fazer ao nível tecnológico e na obsolescência que a própria empresa está a ficar, porque precisa de investir e não tem sido possível. Dizer também que nós continuamos com as obrigações que temos. Já passou. E, portanto, não vou continuar, depois deixo ficar então para não alongar, para a parte final. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua exposição e também por ter cumprido o tempo que estava atribuído. E vamos agora então ouvir os representantes dos grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor. Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, em nome da bancada do Partido Social Democrata, gostaríamos de agradecer a vinda do Conselho de Opinião da RTP a esta Comissão na Assembleia da República, cumprimentando naturalmente a Sra. Presidente Diolinda Machado, o Sr. Vice-Presidente Daniel Soares Oliveira e a Maria José Dionísio. E agradecer também a exposição que hoje aqui nos fez e os pareceres enviados a esta Comissão. Enquanto órgão estatutário da RTP pública, o Conselho de Opinião está ao serviço da sociedade portuguesa com um claro e inequívoco mandato de proceder à apreciação da qualidade do serviço público da RTP e, neste sentido, pronunciar sobre os efeitos da avaliação do cumprimento do serviço público da Rádio e Televisão Portuguesa e suas restantes competências. Deste modo, Sra. Presidente, e dadas as competências que este Conselho tem e que preside, e também com os instrumentos que este Conselho também realiza, num primeiro momento gostaríamos de lhe fazer uma pergunta muito concreta. Considera que está a ser assegurado o cumprimento e o verdadeiro serviço público da RTP, da Rádio e Televisão Portuguesa? Até porque ontem, Sra. Presidente, nesta Comissão tivemos também a oportunidade de ouvir a provedora do ouvinte e também o provedor do telespectador, com diversos aspectos que consideramos relevantes hoje também trazer aqui para cima desta mesa. Com o número de queixas que, efetivamente, quem vê televisão e quem ouve rádio ainda são significativos, ocorrência de diversos erros ortográficos e também traduções com muitos erros. Positivamente, também é importante, e hoje também já foi aqui salientado, os arquivos da RTP,
mas também o enorme atraso na revisão do contrato da concessão da RTP. E, ora, nós todos sabemos também aqui que o anterior Governo não teve vontade política de proceder a esta revisão, tendo um anterior Ministério nomeado uma comissão para elaborar o livro branco e depois, mesmo após as conclusões já serem públicas, nunca foi elaborada esta revisão do contrato. Mas também, voltando aqui às competências deste Conselho de Opinião, tivemos acesso esta semana ao relatório de atividades de contas da RTP, relativamente ao ano 2023. Naturalmente, este órgão ainda não teve a oportunidade de emitir o parecer, mas gostaríamos de saber, se tiver essa oportunidade, de partilhar connosco as principais críticas, positivas e negativas, relativamente a este ano passado. Relativamente ao relatório de atividades e contas da RTP referente ao ano de 2022, sendo eles com assuntos de contínua importância, gostaríamos também de saber a vossa opinião, designadamente ao cumprimento de mais e melhor informação de proximidade, que hoje já foi aqui falado e ontem também foi muito abordado. E se está a ser assegurado também as obrigações da RTP quanto à área cultural, que ontem as senhoras provedoras informaram que tal ainda não acontecia, infelizmente. Quanto ao plano de atividades de orçamento da RTP aprovado para o ano corrente de 2024, a sua opinião, se conseguir também partilhar connosco, quais os aspectos positivos que considera que está assegurado neste plano e também se considera que o cumprimento do serviço público e rádio e televisão essencialmente está assegurado. E esta minha última questão está ligada intrinsecamente a um ponto que foi sempre muito abordado e é sempre muito abordado nestas comissões, que é a modernização da rádio e da televisão e do serviço público. E também numa audição que foi realizada aqui pelo Conselho de Opinião, na RTP há cerca de um ano, nestas audições chegamos sempre à conclusão que, infelizmente, a rádio é sempre um parente pobre da RTP. Continua a existir sempre um déficit na qualidade do sinal e da falha de cobertura em todo o território e fracos serviços de trabalho nos centros regionais e fora também de Grande Lisboa e do Porto. Questionamos assim se tem conhecimento do esforço recente que está suscetível para alterar esta atividade e se acha também que está a ser assegurado, então, o serviço público também deste serviço. Para terminar, e nomeadamente, mas também em concreto, gostaríamos também de saber a opinião da Sra. Presidente, se o Conselho de Opinião foi chamado a apresentar parecer e se também se deram a vossa opinião sobre as alienações de património que consta já em vários planos de atividades desde 2020. E também se existe em curso alguma estratégia para a captação de público jovem para visualizar a televisão portuguesa. Este foi um assunto que é muito falado a nível da digitalização, da importância da digitalização, mas também ontem as senhoras provedoras disseram que é cada vez mais importante também trazer os jovens à televisão. Quantos de nós, muitas vezes, chegamos a casa e nem ligamos a televisão, e é este público que nós também queremos trazer, e daí também terminamos com esta questão, se está a existir em curso alguma estratégia para a captação deste público. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Diolinda. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Andreia Bernardo, pelas questões que fez o favor de colocar. Quanto ao assegurar do serviço público, de estar assegurado o serviço público, seguramente está assegurado na medida do que é possível. E das condições que a empresa tem. Dizer que queixas de quem vê e os erros ortográficos, eu vi, de facto, as audições e nas traduções, e foi dito também que, por exemplo, as traduções são, efetivamente, ou poderá ser, um dos aspectos, não será a melhor escolha ou a mais qualificada, porque também isso tem custos, portanto vai-se sempre mais ou menos bater à mesma fonte dos custos, não é? Mas os erros ortográficos nós temos, o Conselho de Opinião tem recorrentemente chamado a atenção disto mesmo, da correção e de haver internamente
uma espécie de um gabinete que possa supervisionar isto mesmo. Porque também nos dizem que são muitas vezes os estagiários ou são pessoas que têm menos experiência, pois naturalmente eles têm que fazer a experiência com os mais velhos. E este cruzamento de gerações é sumamente importante. Recordo que há uns anos aquilo que aconteceu foi que fizeram-se rescisões amigáveis, foi imensa gente que saiu, gente que era precisa, que fazia falta, à época, estou a lembrar-me de realizadores, por exemplo, e que a empresa ficou, portanto, lançou fora quem tinha, mas também não tendo mais ninguém que entrasse e tivesse feito aquela partilha de informação entre as duas gerações, houve ali um hiato. De forma que agora começa a ser, mas também há aqui um problema em termos legislativos que tem que ser visto, porque a empresa não pode admitir, só vai admitindo à medida que vão saindo ou que alguém é substituição, não é? Portanto, essa questão também tem que ser vista. Atraso na revisão do contrato de concessão, sim, senhora deputada, é verdade. Está extremamente atrasado, já devia ter sido em 2019, depois passou a 2022, etc. E o ano passado ainda se pensou também que poderia avançar, mas de facto não avançou. Por isso, sim, faz falta que se reveja e também, há bocadinho não completei na minha intervenção, é um dos aspectos que, de facto, o Conselho de Opinião terá que dar parecer. Portanto, vamos aguardar que o atual Governo nos faça chegar para que possamos apresentar o nosso parecer também. Relativamente às contas positivas e negativas, ao relatório de contas 2023, recebemos também há pouco, vamos fazer uma audição ao Conselho de Administração na próxima segunda-feira de manhã para ouvir exatamente quais são os aspectos e uma reunião dos conselheiros para que também possamos questionar, aprofundar, tirar dúvidas, o que seja, para procedermos depois também à elaboração do nosso parecer e que faremos cá chegar à Assembleia da República, como habitualmente. Relativamente à informação de proximidade, pois é um dos aspectos que temos também reiterado, porque como é muito importante e a população sente isso. Sabemos também que há a única agência, que é a Agência Lusa, que foi retirada de muitas regiões, não é? Portanto, sabemos que cada vez é menos facilidade e sabemos que é por aí que também os órgãos de comunicação se alimentam. Portanto, também consideramos que este é um outro aspecto importante a considerar e que esteve o ano passado também a ser questionado, mas depois não se concluiu, e é pena, não é, que de facto a Lusa não esteja em mais regiões e a própria RTP, Rádio e Televisão, da mesma maneira. Sabemos também que, ao nível das delegações, nós estamos a preparar, faz parte do nosso plano de atividades para este ano, uma ida às regiões, como aliás já referi, e iremos começar, em princípio, por Viana do Castelo. Vamos perpassar o país, precisamente, internamente também, para irmos ao encontro das forças vivas de cada região, perceber o que é que pretendem e consideram que faz falta e também nós levarmos aquilo que temos como informação. E já estou. E peço desculpa. Muito obrigada pelas respostas e pelo cumprimento também do tempo de palavra. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero naturalmente saudar a Sra. Presidente do Conselho de Opinião, doutora Diolinda Carvalho Machado, nela também todos os membros do Conselho que a acompanham, agradecer a vossa presença, os documentos que nos disponibilizaram, mas também a intervenção inicial e os contributos que até agora também já nos deixaram. No âmbito das competências do Conselho de Opinião, eu destacaria como prioritários para esta audição as que estão no âmbito, de facto, da pronúncia sobre o cumprimento do Serviço Público de Rádio e Televisão, tendo em conta as respectivas bases gerais de programação e os planos de investimento, mas também sobre os de natureza de apreciação, emissão de pareceres sobre o contrato de concessão
como falou há pouco, designadamente quanto à qualificação daquilo que é a missão de serviço público, e por isso o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Opinião é, de facto, na nossa opinião, muito relevante, porque ele garante, de facto, a independência, que é um valor fundamental do serviço público, da apreciação, representa a sociedade civil, e isso é tão mais relevante no momento de transformação da visão que temos sobre o futuro do serviço público de rádio e televisão, ou melhor, como hoje se diz, o serviço público de mídia. Para tal é preciso, na nossa perspectiva, continuar a valorizar o património e a história da RTP, que representa por várias gerações a expressão do pluralismo do país, garantindo que, de facto, todas as regiões, do continente às ilhas, do interior ao litoral, são, de facto, representadas. Na vossa perspectiva, que avanço foi feito no esforço de dotar os centros de produção regional das condições técnicas e humanas necessárias para prosseguir o interesse público, uma vez que em audições anteriores reconhecemos a relevância do Centro de Produção do Norte, o papel determinante que os centros de produção nas ilhas desempenham. Como a Sra. Presidente, na audição anterior, há um ano, disse, nós estamos aqui para acrescentar e, por isso, é importante também valorizar. Quero, por isso, destacar e reforçar o que a Sra. Presidente disse em relação ao arquivo visual e sonoro da RTP. É, de facto, um património nacional único para a preservação da nossa memória coletiva. Tivemos a oportunidade, de facto, de apreciar esse trabalho notável que foi feito para as celebrações dos 50 anos de Abril, com o espólio documental que foi disponibilizado. Podia destacar muito daquilo que a RTP tem feito para promover e valorizar a língua portuguesa, a cultura, o desporto, a inclusão, as artes, o papel que desempenhou na pandemia com a Escola em Casa e agora com a RTP Ensina, como também aqui referiu, mas quero aqui destacar e valorizar, de facto, o contributo que a RTP dá para o incentivo e para a promoção da produção nacional. Nos últimos anos, todos os relatórios de monitorização e avaliação têm atestado não só o cumprimento dos imperativos legais, mas também o facto da RTP ultrapassar os montantes definidos, contribuindo para o apoio a mais obras e, em consequência, a mais produtores independentes portugueses, e isso é também, na nossa ótica, fazer serviço público. Hoje, tal como no passado, a RTP pode chegar onde os privados não chegam, suprimindo, de facto, as falhas de mercado e a diversificação dos conteúdos. E, por isso, eu também quero reforçar, como a Sra. Presidente disse, o trabalho realizado na RTP Play. É, de facto, uma das principais apostas do serviço público de mídia em Portugal, é um portal essencial para o acesso aos conteúdos da RTP e é, de facto, totalmente gratuito, e isso também o diferencia de qualquer outra plataforma. Ainda assim, nos seus quase 70 anos de história, impõe-se acompanhar o futuro, o caminho para a transição digital, mas também os desafios que hoje todos temos perante o jornalismo, a imprensa, a inteligência artificial, que tem sido, de facto, objeto de reflexão nacional, europeu e internacional. O Conselho de Opinião, como disse, promoveu há cerca de um ano a Conferência Internacional para debater o futuro do Serviço Público de Mídia há 10 anos. O que eu pergunto é, decorrido um ano dessa conferência, que contributos entendem relevantes, que trabalho tem vindo a ser feito, que possam também, em cooperação aqui com a Assembleia da República, no fundo, contribuir para esse trabalho. O Serviço Público de Rádio e Televisão, bem como o Estatuto, a organização, o funcionamento, estão sujeitos a um conjunto muito vasto, detalhado, rigoroso de normas jurídicas, estabelecidas por múltiplos diplomas legais e pelo respectivo contrato de concessão, seria inevitável não falarmos dele. E eu quero recordar aqui que, de facto, foi feito um trabalho único em Portugal, com a concretização do Livro Branco para o Serviço Público de Mídia, apresentado em maio de 2023. Este trabalho envolveu a auscultação de mais de 100 pessoas de diferentes áreas, do próprio Conselho de Opinião, pensou o serviço público, referenciou várias recomendações que visavam, de facto, anteceder e preparar a revisão do contrato de concessão, e a verdade é que 6 meses depois o Governo demitiu-se e, portanto, o ponto de situação e conclusões foram divulgados. Esse trabalho também foi apresentado e ficou na pasta de transição, pelo que a renovação do contrato de concessão é agora tarefa do novo Governo, que tomou posse em março de 2024, já com um trabalho bastante avançado. E em relação a essa matéria, eu gostaria de citar aqui uma referência que está no Livro Branco. À semelhança do que aconteceu noutros países europeus, a RTP precisa de afinar a orientação a fim de se adaptar às mudanças sociais, tecnológicas, culturais e económicas que atravessamos. Para isso impõe-se uma nova organização, o que exige uma mudança do respectivo enquadramento legal, que hoje se apresenta anacrónico. Nesse sentido, pergunto, Sra. Presidente, que balanço faz desse trabalho, se o mesmo pode contribuir para uma melhor eficiência de um contrato de concessão que se adeque, de facto, ao futuro do serviço público.
De fora desse trabalho ficou o financiamento público. Sabemos que a RTP apresentou pelo 14º ano resultados líquidos positivos. O que eu pergunto é que avaliação fazem em termos de financiamento para o futuro, uma vez que essa foi a parte que ficou de fora do estudo. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu faço apelo a que cumpram o tempo de palavra. Ainda por cima, esta a tecnologia de hoje é diferente das outras, não tem aqui o botão, ou pelo menos eu não o identifico para assinalar que já ultrapassaram o tempo de palavra. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à Sra. Deputada Mara Ligriminha. Muito obrigada. Agradeço também as suas questões, são pertinentes. E se calhar começava mesmo aqui pelo fim, porque sei que não vou ter tempo para dissertar sobre as várias questões e todas elas importantes que aqui fez o favor de colocar, mas eu vou deixar aqui à Sra. Presidente precisamente aquilo que foram as conclusões da nossa conferência de 2023, que estão aqui, e vou deixar também o livro de que falei, que também tem um conjunto de informação, são os vários testemunhos aqui deixados pelo falecimento do nosso Presidente, que esteve ao longo de 20 anos a presidir este Conselho. Portanto, Sra. Presidente... Eu agradeço. Em relação às conclusões, pode ser depois feita uma cópia, se faz favor, para distribuir pelos diferentes grupos parlamentares, terei em conta o tempo que eu estou a usar, e em relação ao livro ficará para consulta das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, porque isso facilita já esta parte final daquilo que a Sra. Deputada colocou e, portanto, relativamente àquilo que são os desafios que se colocam e que nós tivemos, de facto, naquela conferência, uma análise mais aprofundada e que, na verdade, o livro branco também apresenta como questões de fundo. Dizer, então, que... Quanto ao avanço, houve, de facto, um conjunto estão em curso obras importantes, como referiu, relativamente ao Norte, ao Centro Regional, às ilhas também, e há que valorizar aquilo que está a ser feito. Dizer também que tem sido é importante que se tenha em atenção aquilo que ocorreu há uns anos, que foi ao nível dos Açores, a reorganização do Centro Regional e foi bem feito, só que, entretanto, as empresas que fizeram esta melhoria e trouxeram tecnologia de ponta, depois não havia como fazer a sua manutenção. Isto tem que ser pensado ao nível da planificação. Evidentemente, na altura nós fizemos a visita aos Açores e constatámos isso mesmo, portanto, variava e depois os técnicos iam tentando, porque são, já agora dizer, que os trabalhadores da RTP é o manancial de informação e de formação e é quem faz mover toda esta máquina e que temos que valorizar imenso. E temos feito, o Conselho de Opinião valoriza, com licença, reconhece, valoriza e agradece aos trabalhadores da RTP o trabalho, o desempenho, o vestir da camisola, como se costuma dizer, em prol do serviço público prestado à população. Porque tanto vale um português que esteja em Lisboa como um que esteja no Corvo. E, portanto, toda a gente tem que ter acesso, porque se não for a RTP a fazer a diferença, como a Sra. Deputada bem referiu, na verdade não há, não podemos dizer que os outros não o fazem, mas na verdade é a obrigação. E o contrato de concessão é muito importante também por isso, que é a distribuição daquilo que existe para todos os portugueses, encontrem-se onde se encontrarem. Já falei também na diáspora e, portanto, e até o que agora, em março, a RTP África fez, e, portanto, há que ressalvar também e salientar a importância desta iniciativa e muitas outras, porque, na verdade, a criatividade também lá existe. Se virmos também, há um grupo de 30, sensivelmente, pessoas que estão, mas que são as mais jovens e que estão a pensar também e a desenvolver projetos, são os próprios jovens a pensar para eles, para os jovens, e isso é de extrema importância. Agora,
de há um ano para cá, o que é que houve? Houve esse desenvolvimento. Também sabemos que isto não pode ser tudo de uma só vez, é verdade, mas tem que se ir dando passos e têm-se dado alguns passos. Agora, é preciso mais? É preciso muito mais. Mas também é preciso aquilo que eu dizia há bocadinho, é preciso que haja, que o Estado participe para. Também é preciso que ao nível da cooperação, por exemplo, e eu penso que até referi isto ano passado, a própria cooperação deve, porque a língua portuguesa e a cultura vai passando, e temos aqui uma especialista destas áreas, a senhora Presidente desta Comissão, portanto, nós temos essa obrigação. É por isso também que achamos que, por vezes, não é assim muito simpático quando nas nossas conferências nós, portugueses, no nosso país, falamos em outras línguas, na verdade, e não na portuguesa. Também, não quer dizer que isso, enfim, às vezes seja mais fácil, às vezes é, mas também é importante que também aí nós tenhamos esse apontamento. Mas, de facto, é preciso e é possível fazer muito mais, mas é preciso então que, neste momento, os 14,29 milhões sejam planificados e entregues. Porque a empresa não pode trabalhar sem ter uma base sustentada. A sustentabilidade também é isto. Só se pode fazer aquilo com que se tem, não é? E, por isso, a questão do financiamento, e achamos que foi pena, mas o livro branco isso não tinha como objetivo, a questão do financiamento é uma questão importante, por isso nós colocámos-la também nessa conferência que agora aqui temos as conclusões, ou umas notas conclusivas, não são conclusões, porque isto é uma dinâmica que prossegue. E já passei. Eu peço desculpa. Terá a oportunidade de depois responder também nas outras intervenções, designadamente na segunda ronda. Antes de dar a palavra à senhora deputada Patrícia Carvalho, só dois brevíssimos comentários. Senhora Presidente do Conselho de Opinião referiu que tantos direitos têm os portugueses que vivem em Lisboa como os que vivem no Porto, e eu acrescentaria como aqueles... No Corvo. Ai, no Corvo. Muito bem. Mas então eu acrescentaria mesmo assim também, mas... aqueles que vivem na fronteira com Espanha e que podem ser seduzidos para ouvir a televisão espanhola, em vez de ouvirem a portuguesa, se esta não for fornecida em boas, se o sinal não estiver a ser fornecido em boas condições. E em relação ao uso das línguas estrangeiras, também é um direito de todos os portugueses de acederem à comunicação que é fornecida, seja por convidados, seja pelos profissionais da RTP ou da RDP, na sua própria língua. Pelo seguinte, porque, claro que uma palavra ou outra, daquelas de uso corrente, enfim, as pessoas não lhe prejudica a comunicação. Agora, se for sistemático o uso, o recurso a termos estrangeiros, é evidente que uma pessoa da minha idade, que viva, por exemplo, lá em Trás-os-Montes ou ao longo da fronteira com Espanha, portanto, no interior, e que não tenha tido propriamente uma escolaridade muito prolongada, obviamente que tem dificuldades para acompanhar. E, portanto, tudo isso tem de ser ponderado, tem de ser usado com bom senso. Eu acho que o bom senso é tão importante, quer na atividade profissional, quer na atividade política, quer nas relações interpessoais, de grupo, familiares, etc. Se houver bom senso, ultrapassam-se muitos problemas. Dito isto, já falei demais. Senhora Deputada Patrícia Carvalho tem a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente do Conselho de Opinião da RTP, estimados membros do Conselho de Opinião aqui presentes, senhores deputados, começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a presença da Sra. Presidente Diolinda Carvalho Machado, bem como a exposição inicial que aqui fez. Como sabemos, o Conselho de Opinião é um órgão estatutário da RTP, mandatado para apreciar o serviço público de rádio e televisão. Neste sentido, agradecemos também os vários pareceres que nos fazem chegar, em particular o mais recente, sobre o Plano de Atividades e Orçamento da RTP para 2024.
Temos, neste sentido, algumas questões que gostaríamos de colocar. No parecer emitido pelo Conselho de Opinião em relação ao orçamento e, em particular, ao resultado líquido do período entre 2025 e 2026 e à sua prevista recuperação face a 2024, é apontado que esta recuperação dever-se-á à atualização prevista para 2025 da contribuição audiovisual. Assim, e porque no parecer que se lê que esta atualização está prevista e, portanto, não está dada como certa, gostávamos de saber se o Conselho de Opinião tem informação de que esta atualização vai mesmo avançar ou não e qual o real impacto deste valor, que é pago pelos contribuintes, no RLP e, consequentemente, na qualidade do serviço e da programação. No mesmo parecer, lê-se, e agora vou citar, a política de recrutamento e valorização dos recursos humanos para o período 2024-2026 apresenta uma natureza bastante simplista e conservadora. E não existe uma política consistente de valorização dos recursos humanos, que os prepare adequadamente para as novas exigências, não havendo também uma prática de preparação dos profissionais recentemente contratados. Posto isto, pergunto qual é, no seu entender, a razão para esta falta de valorização e preparação destes recursos humanos. O que é que considera que deve ser feito para inverter esta tendência? E se considera, ao mesmo tempo, que esta ausência de valorização dos recursos humanos contribui também para a quebra de audiências que é assumida no plano de atividades? O que é que, no seu entender, justifica esta quebra e o que é necessário fazer para tornar os conteúdos do serviço público tão ou mais apelativos que os da concorrência? Porque uma quebra nas audiências resulta também numa quebra de receitas publicitárias. Pergunto se tem conhecimento das estratégias que existem ou que estão a ser pensadas para atrair uma maior receita publicitária que permita aumentar o financiamento da RTP, tornando-a mais sustentável. E agora, particularmente, sobre a RTP Açores e RTP Madeira, no parecer relativo ao Plano de Atividades para 2023, o Conselho de Opinião debruçou-se sobre a ausência de correspondentes nas 6 ilhas dos Açores sem delegação. Porém, neste parecer que hoje aqui estamos a analisar, não vemos referência a esta questão e, por isso, gostava de lhe perguntar se as 9 ilhas dos Açores já têm os correspondentes que estavam em falta ou se já existem, pelo menos, avanços que estejam a ser feitos neste sentido. E, relativamente ao orçamento para os 2 arquipélagos, também gostava de lhe perguntar se o Conselho de Opinião considera que é de alguma forma justo que sejam os 2 tão semelhantes, uma vez que o arquipélago da Madeira tem apenas 2 ilhas e o dos Açores tem 9. Queria também deixar uma questão aqui sobre o próprio Conselho de Opinião, porque chegou ao nosso conhecimento que, neste momento, nas reuniões do Conselho de Opinião da RTP, existe uma disparidade relativa ao pagamento de senhas de presença. Segundo a informação que chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Chega, as senhas de presença deixaram de ser pagas a quem estivesse aposentado, mas continuam a ser pagas aos restantes membros. Por isso, pergunto muito diretamente, não podendo ninguém que receba remuneração do Estado ou da empresa pública obter rendimento por via do pagamento de senhas de presença, porque é que tal continua a ser feito? E, sendo feito, pese embora não o possa ser, o que leva à distinção entre os aposentados e os restantes membros que recebem as senhas de presença. Para concluir, gostaria apenas de sublinhar que o Chega acredita no serviço público de rádio e televisão como forma de prestar serviço às populações, não só em Portugal continental, como também nas ilhas e na diáspora portuguesa. Acreditamos que este serviço público deve ser de qualidade e, acima de tudo, sustentável. É por isso também importante que este seja um serviço imparcial, de qualidade, idóneo, com uma total ausência de influência ideológica no seu conteúdo programático, oferecendo um conteúdo de qualidade, aumentando o número de telespectadores e ouvintes e, consequentemente, a receita publicitária, tornando assim o serviço público de rádio e televisão mais sustentável. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também, Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Agradeço-lhe as suas questões, que são pertinentes, e começo também pelo fim. Já agora, sobre a ausência de correspondentes, que eu saiba, que saibamos, mantém-se a questão. É uma das condições, como dizíamos há bocadinho, e de bom senso também, como a Sra. Presidente aqui bem referiu,
Eu também estou inteiramente de acordo que deve existir, seja onde for, nesta casa, nas nossas casas, no espaço público, no espaço privado, onde seja, e de facto é de extrema importância. E aqui nas ilhas, efetivamente, ainda não se registra, mas na verdade é preciso que os nossos concidadãos da Ilha do Corvo, das outras ilhas, das 9 ilhas que não são iguais, e estou inteiramente de acordo, e deverá ser pensado de forma diferenciada. No entanto, não têm o acesso porque imaginemos que houve um desastre, uma coisa, uma hecatombe até natural, e a pessoa que faz, o correspondente que está encarregado de fazer a notícia, é também bombeiro, ou é também funcionário dos Correios, ou é também... E, portanto, não está disponível a tempo inteiro para fazer a notícia. E aquela notícia não pode sair. Portanto, isto para dizer, apenas um mero exemplo, isto para dizer que é de extrema importância que haja jornalistas, porque não é um jornalista de telemóvel apenas, isso pode, enfim, passar uma notícia, mas tem que ser verificada a notícia, e o jornalismo e o código deontológico dos jornalistas tem que funcionar e funciona, naturalmente, entre profissionais, e nós precisamos de os ter nas diferentes ilhas. Portanto, que saibamos, não houve ainda alteração a este nível. Pode ter havido aqui ou ali, mas pelo menos a informação que temos mantém-se. Relativamente a esta última questão que colocou, e sendo ela diferente das outras, portanto, dizia que há um pagamento de senha de presenças, quer ao Conselho de Opinião, quer ao CGI. A verdade é que há uma lei que ainda vem da Troika, que ficou, que faz com que, ou impede com que os aposentados ou reformados possam receber qualquer... é a zero, trabalho completamente a zero, é voluntariado puro, de dia e de noite, até como imaginam, são imensas atividades que temos a desenvolver, mas voluntariado puro, estou aposentada, portanto não... Mas também como funcionária pública também já não recebia. Portanto, isto para dizer, a lei é a lei da aposentação, que impede com que os aposentados recebam, porquê? Porque considera que é uma remuneração, o que é injusto. Eu atrevo-me a dizer, eu já disse isto ao Sr. Ministro das Finanças do Governo anterior, numa reunião que fizemos, quer do Conselho, quer o Conselho de Opinião mais o CGI, porque consideramos que, efetivamente, é inconstitucional. Devia ser feita uma listagem no país de tudo o que existe, para que se trate de igual forma o que é igual e de diferente o que é diferente. Por exemplo, temos o nosso conselheiro da diáspora que vem de Paris às nossas reuniões e que diz que em França isto não é considerado uma remuneração. Pronto, mas cá considera-se. Mas depois há as exceções, e há exceções para a área de intervenção política, para a área do ensino, portanto há exceções. Portanto, exceção em exceção, falta exceção para o Conselho de Opinião. Dizer que a lei está a ser cumprida, obviamente, quem trabalha no setor privado recebe, porque está no ativo e a lei cumpre-se. Portanto, a RTP está a cumprir a lei, não há dúvida alguma. Agora, que é injusta? Pois é, exatamente. E que é inconstitucional. Eu não sou constitucionalista, mas no dito bom senso, se é que tenho algum, espero que sim, e considero que tenho, efetivamente é inconstitucional. Ainda bem que perguntou, fica aqui então também esse desafio para o novo Governo pensar, porque no anterior nós já colocamos, mas depois não conseguimos fazer chegar ao fim e ficámos a caminho, não é? Dizer também, quanto ao plano de atividades e a atualização da CAV, que era isso que me estava a colocar, nós consideramos que nestes anos em que temos... Eu agora olhei, está-me a esquecer. Não, mas eu queria cumprir, mas de facto...
Muito obrigada. De facto, a atualização da CAV, passando os portugueses pela situação em que se tem verificado de dificuldades imensas, de pobreza, etc., consideramos que não seria bom senso, foi a pandemia, etc., não seria bom senso atualizar o valor da CAV. Outra coisa diferente, e isso também o defendemos em pareceres anteriores, é a atualização ao valor da inflação, que também não se faz desde 2000, portanto, terminou em 2016, a partir de 2017 nunca mais se atualizou. E já vão lá 55 milhões, creio eu, de déficit, digamos, que a RTP devia ter recebido e não fez. Isso é que eu acho que, achamos nós, o Conselho, que deverá ser pensado e atualizado ao valor da inflação. E peço desculpa mais uma vez, Sra. Presidente. E muito obrigada. Também. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Conselho da opinião da RTP, na pessoa da sua Presidente. E antes de passar às perguntas concretas, permita-me só 2 ou 3 notas daquilo que fui ouvindo em relação à importância do serviço público em território nacional e no estrangeiro. Eu estive imigrado 15 anos, regressei agora e confesso que não tinha noção da importância da RTP junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, até viver no estrangeiro. De proximidade e aquilo que dizia em relação aos Açores, os próprios jornalistas são membros desta comunidade, sabem perfeitamente, portanto, são parte ativa do próprio viver português no estrangeiro, que depois se traduz muito também naquilo que é o conteúdo da RTP e da rádio também, portanto, da televisão e da rádio, que chega a Portugal em relação àquilo que é a vida das comunidades portuguesas. Também uma nota, porque se falou de Lisboa ao Corvo, em relação àquilo que poderia ser, se calhar um bocadinho mais a função da RTP no que diz respeito ao combate à glotofobia, não é? Portanto, à discriminação baseada na pronúncia ou nos sotaques. Acho que o Serviço Público deveria dar mais atenção a isso e espero que o faça, porque eu sou um acérrimo defensor, até como poderá perceber, do uso de sotaques das diferentes zonas do país e do estrangeiro. Passando então às perguntas concretas, a senhora provedora do telespectador disse ontem aqui na Comissão que a revisão do contrato de concessão entre o Estado e a RTP estava atrasadíssima e que é urgente para melhorar muitos processos da RTP. Portanto, gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, o que é que deve conter esta revisão, o que é essencial que esta revisão contenha para que o serviço da RTP seja e se mantenha de qualidade. O Conselho de Opinião, e ainda há pouco falou disso, realizou há pouco tempo uma conferência sobre a inovação dos média. Considera que a RTP é uma empresa inovadora, conforme consta nas suas competências, e aqui, quando penso em inovação, penso em muito mais do que aquilo que é, por exemplo, o RT Play ou a sua disponibilização, e já agora o seu bloquear geográfico àqueles que estão no estrangeiro e muitas vezes não têm acesso aos conteúdos da RTP por estarem no estrangeiro, mas aqui penso também em inovação no modo como os quadros da RTP são contratados, são formados, e também, e tão ou mais importante, no modo como ainda há muitos trabalhadores precários que trabalham para a RTP durante anos, em muitos casos, sem um vínculo permanente. E, portanto, uma pergunta mais genérica de quais são para si os principais problemas da empresa pública de média portuguesa, a RTP, e no âmbito das suas competências, pegando naquilo que estava a dizer agora na sua última resposta, se é verdade que explicou as razões pelas quais não acha que deve haver um aumento da contribuição audiovisual, a correção à inflação está prevista na lei, portanto, deveria ter acontecido. Julgo que falou em 50 milhões, ou algo, portanto, um valor certamente muito importante para a RTP. E, portanto, gostaria de lhe perguntar se não acha que isto compromete as atividades da RTP e se acha que as estratégias até agora adotadas têm garantido a sustentabilidade financeira da empresa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Agradeço-lhe também as questões pertinentes que aqui coloca, e inteiramente de acordo no que refere à discriminação quanto ao sotaque, inteiramente de acordo, porque consideramos que somos todos pessoas.
onde quer que existamos. E, por isso, valorizar a cultura também é isso, não é? Valorizar a língua e a cultura daquilo que cada um de nós, na região onde se insere, tem. Relativamente ao contrato de concessão, está, de facto, atrasado, muito atrasado. De essencial, e a inovação é sempre possível ir mais longe. Ao nível tecnológico, são custos elevadíssimos. E, portanto, era preciso, de facto, que aqui estivéssemos com uma atualização do contrato de concessão, no sentido de poder munir a empresa das necessidades que a empresa tem, que é de acompanhar os ritmos que acompanham internacionalmente, na Europa, mas no mundo também, das novas tecnologias, e isso não se faz de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, como também já foi referido, mas gradualmente. Mas é preciso saber com o que é que se conta. E, portanto, esse senão continua lá. Se a RTP é inovadora, é inovadora ao nível do que pode ser. Não é? Porque poderia ser mais, na medida em que, se tivesse melhores condições de poder aceder a outros produtos, naturalmente poderia ir mais longe. Como também ao nível dos recursos humanos, mesmo na formação, etc. Como há bocadinho já expliquei, há um hiato de gerações que está a ser colmatado, na verdade, está há uns anos, então aí era mesmo gritante. A geração dos 40 anos, enfim, não existia ali. Portanto, havia os que entravam novos e os mais velhos, e depois quem está ali no meio não existia. Portanto, está a ser pouco e pouco renovado, mas também não o suficiente, porque, como dissemos, não há condições para que se possa contratar. E, portanto, é importante, naturalmente, aqui o Conselho de Administração dirá melhor as razões com que se debate no dia-a-dia, mas são estas que têm partilhado connosco. E, por isso, outra das questões do financiamento também importante e que bloqueia, como o Sr. Deputado disse bem, e da experiência que tem, quem está fora, porque também não podem aceder depois a outros programas e outros produtos, porque, de facto, os custos são elevadíssimos. Portanto, tudo isto tem que ser pensado no contrato de concessão, terá que ter em conta esta partilha de informação e de conteúdos para todos aqueles que nos querem seguir, seja cá, seja fora. Os trabalhadores, o trabalho precário, efetivamente, é um dos problemas, mas não só, depois também a valorização das carreiras ao longo, em todo o seu percurso. Pessoas com 20 anos de trabalho na RTP, precárias, não é propriamente o melhor. No entanto, foram passos que já foram dados, há caminho feito, sem dúvida, há melhorias, mas é preciso que ele seja globalmente pensado e que não haja, de facto, recurso a trabalhadores precários que façam o trabalho, que tenham um horário, que dependam de uma direção hierárquica, etc. Claro que depois há também, e a lei prevê, contratos específicos para aquisição de determinadas tarefas que são necessárias, mas que são temporárias. E, portanto, os contratos também existem para se fazer isso. Mas não era o que acontecia aqui. Aqui havia, portanto, esta questão da precariedade no trabalho, contra a qual também nos pronunciamos e temos reiterado a nossa posição nesse sentido. Por isso, evidentemente que isto compromete, quando não há uma previsão global do que pode ser feito de investimento, e daí, mais uma vez, o atraso com que estão estes 14 milhões. Na verdade, eles existem, sabe-se que hão de vir, quando não se sabe. Portanto, a planificação disso é sumamente importante, mas também, de facto, daquilo que está em falta. E eu penso também, aí devia ter havido um forcing maior. Há uns anos atrás, o Conselho de Opinião disponibilizou-se para, com o Conselho de Administração, com o CGI, com a Comissão de Trabalhadores, etc.,
formalizarem um pedido juntos da tutela para desbloquear esta situação. Mas houve uns ou outros que não aceitaram o desafio e, portanto, ficámos mesmo por aqui. E já estou a ficar por aqui também, que já estou a estender. Muito obrigada. Muito obrigada, mas se tiver, como foi de consenso entre todos os grupos parlamentares, que não haverá segunda ronda, portanto, se tiver alguma coisa a acrescentar, se quiser, enfim, transmitir mais alguma coisa, mais alguma informação, aquilo que entender comunicar, faça favor, ainda dispomos de tempo, uma vez que Muito obrigada. se prescindiu da segunda ronda. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu então concluiria aquilo que há bocado na minha intervenção inicial não tive a oportunidade, peço desculpa, de fazer, e então eu estava a dizer, portanto, que nós cumprimos com as nossas obrigações e as competências que temos. Relativamente a relatórios de contas, relatórios de atividades e relatório de obrigações de serviço público, portanto, pusemos tudo em dia, porque dado que o falecimento do anterior Presidente ter sido algo inesperado, depois, antes disso mesmo, a doença, etc., ficaram um conjunto, e também a pandemia, ficaram um conjunto de obrigações que nós não conseguimos cumprir. O ano passado, no primeiro semestre, cumprimos com tudo o que estava em falta. Depois, ouvimos também todos os diretores, até mais do que aqueles que o serviço, a que estamos obrigados, porque consideramos exatamente para termos um maior número de informação e o maior detalhe da informação, consideramos que, por exemplo, ouvimos a diretora de marketing, como é que se faz o marketing. Também ouvimos este ano, por exemplo, relativamente aos diretores que trabalham na área das audiências, como é que se faz. Porque para nós também é importante essa informação para sabermos como é que a empresa está a trabalhar. Portanto, ouvimos mais até do que aquilo que somos obrigados a fazer. Dizer também que procedemos às audições às provedoras do serviço público da rádio e da televisão, do telespectador e do ouvinte. Fizemos também reunião com a Comissão de Trabalhadores e com os vários sindicatos. Portanto, percorremos a empresa por dentro e por fora, dentro do possível, obviamente. Falta-nos, como disse, ir às regiões, e isso estamos a preparar a ida às regiões também, porque as forças vivas do meio sabem, percebem e questionam. E, portanto, nós, sendo também representantes da sociedade civil, vamos levar o que temos desenvolvido e as questões que temos elencado, mas também trazer para a própria RTP aquilo que as populações anseiam. A questão do melhor sinal, isso tem vindo recorrentemente a apresentar-se. Dizer também que deixava aqui esta nota, relativamente à composição do Conselho de Opinião, são 10 elementos, 10 membros da Assembleia da República, em representação da Assembleia da República, faltam, neste momento, temos ainda em falta a substituição da doutora Estrela Serrano, que desde 2021 ainda não foi feita. E lembramos também, com saudade, o conselheiro Fernando Correia, falecido no dia 2 de março deste ano, que contribuiu de forma relevante para a defesa do serviço público e registramos, portanto, por isso, a sua ausência e queremos deixar aqui também a nossa homenagem. E, por último, dizer mesmo que o Conselho de Opinião reitera continuar a desempenhar o seu papel, conforme previsto nos estatutos, no contrato de concessão, na lei, a colaborar com a Assembleia da República, com o Governo, com os diferentes órgãos sociais, para o aprofundamento da reflexão e emissão sobre o serviço público da melhor forma que consegue e pode fazer, e faz, na supervisão, organização da empresa que presta este serviço essencial a Portugal, que é a empresa pública RTP. E disse. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradeço em nome da Comissão não só a presença, aliás, dos três,
representantes do Conselho de Opinião da RTP. Agradeço todos os esclarecimentos e a disponibilidade para responder a todas as questões e, simultaneamente, conciliando também com o esforço de cumprir o tempo que lhe era atribuído. Portanto, resta-me, reiterando os agradecimentos, desejar as maiores felicidades no desempenho das vossas funções e brevemente, certamente, pelo menos daqui por um ano, voltaremos a encontrar-nos. Eu vou-me despedir e depois continuamos a nossa reunião. Muito obrigada.